Olá pessoal, tá começando mais um vídeo aqui pro canal. Se você ainda não me conhece, prazer, me chamo Nunes Paulo e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para a receita deste bolo, nós vamos usar uma chávena de água e meia chávena de sumo de laranja. Vamos usar meia chávena de óleo, uma chávena e meia de açúcar, uma chávena vou adicionar aqui agora com os outros ingredientes e meia chávena vou bater com as claras. Se você não gosta de bater as claras com açúcar, pode muito bem adicionar todas as chávenas de açúcar agora, que equivale a uma chávena e meia de açúcar. Vou usar 12 ovos. Se você não quiser fazer uma massa grande assim como eu estou a fazer, você pode muito bem diminuir os ingredientes. Vou usar 3 chávenas de trigo, 2 colheres de royal, fermento em pó, e 2 colheres de maizena, que é o amido de milho. Tenho este recipiente aqui, que vou separar as claras aqui, e aqui vou colocar a gema e o açúcar para bater na batedeira. E neste momento eu estava ali separando as minhas gemas das claras. Como eu estava a dizer para vocês, quando eu estava a citar os ingredientes, são 12 ovos médios e frescos. E algumas partes estarão narradas porque estava muito barulho, então eu não queria deixar o vídeo com muitos ruídos porque poderia incomodar de alguma forma, né? E depois de separar as gemas das claras, eu vou levar essas claras e vou reservar para bater no fim da receita. Aqui tenho as gemas, 12 gemas. Vou colocar uma xícara de açúcar. Vou bater na batedeira por uns 8 a 10 minutos. E enquanto a batedeira bate esta mistura, já vou ligar o forno para pré-aquecer. E lembrando para vocês que o forno deve estar ligado apenas embaixo e pré-aquecido a 180 graus. Quer dizer, você tem de ligar embaixo e ligar o forno na temperatura de 180 graus, tá bem? Então, eu estava ali espremendo a minha laranja para poder tirar, para poder aproveitar, né, todo o sumo dele. E deu certinho, meia chávena. Deu certinho mesmo, meia chávena de sumo de laranja, tá bem? E se vocês não tiverem laranja, ou se não é a época de laranja na vossa cidade, vocês podem muito bem usar a essência, né, de laranja. Podem muito bem usar essência de vanila, essência de morango, de qualquer coisa que vocês preferirem. E a massa chiffon, gente, vocês podem fazer de várias formas. Vocês podem colocar leite, vai ser a massa chiffon de leite. Vocês podem colocar laranja, vai ser massa chiffon de laranja. Assim sucessivamente. A massa chiffon é uma massa muito vasta. Vocês podem colocar qualquer coisa que vocês quiserem, né? Então, eu fui ali, peneirei o sumo para tirar a semente e algumas películas da laranja, né? E deu certinho, gente. Meia chávena, tá bem? E eu adicionei também aquela uma chávena de água. E assim quer dizer que é uma chávena e meia de água que nós vamos usar nesta receita. Então, depois disso, eu vou reduzir a batedeira, vou colocar a batedeira na velocidade 1, depois vou adicionar aos poucos este sumo de laranja, aos poucos, né? E não vou bater muito, aqui não é preciso bater muito, você pode até misturar na mão mesmo este processo, você pode misturar na mão. Eu bati por acho alguns segundos, dali vim aqui, misturei os secos, que é 3 chávenas de trigo,
2 colheres de royal, que é fermento em pó, e 2 colheres de maizena, que é amido de milho, tá bem? E não coloquem muito amido de milho, porque senão vossa massa vai ficar muito quebradiça, vai desmanchar muito. O amido de milho é um espessante, né? Ele ajuda a absorver muito líquido da massa. Sua massa não vai ficar assim, tipo, muito... Ela dá estrutura, né? É isso, ela dá estrutura. Então, aqui na minha bacia, que eu vou misturar todos os ingredientes, aqui nesta bacia, eu tenho raspa de laranja. As raspas de laranja, eu raspei laranja ali na bacia mesmo e meia chávena de óleo. Então, depois de eu misturar ali aquela mistura de gemas, açúcar e suco de laranja, eu despejei, né, toda essa mistura ali na bacia para poder terminar com a receita, gente, tá bem? E lembrando para vocês que vocês podem fazer de várias formas a massa chiffon, porque a massa chiffon faz-se de várias formas. Tem aquele método de bater os ovos inteiros com açúcar, que dá também super certo, e esta receita fazem muito no Brasil. Tem esta receita nossa moçambicana mesmo, que eu acredito que fazem muito aqui em Moçambique, que é de separar as gemas das claras, dali misturar os ingredientes e tal, depois misturar as claras no final com o fermento, dali colocar no forno. Este também é um outro jeito, também muito bom, e você vai escolher o jeito que você se adapta melhor a fazer e tal. Então eu tô nessa fase de estar a experimentar várias receitas para eu poder ver em que receita eu me adapto melhor e tal. E assim mesmo a confeitaria vai crescendo, né? A sua confeitaria deve ser uma confeitaria de vários experimentos. Você tem que experimentar várias receitas, vários modos de preparo para você poder se descobrir, tá bem? Então, depois de eu lavar o meu bolo da batedeira, o meu recipiente, né, da batedeira, eu coloquei toda a clara na batedeira limpa e seca. Dali coloquei 1 colher de sumo de limão, nem para poder estabilizar as claras, para as claras não perderem a força e não derreter, tá bem? Dali, enquanto eu estava batendo as claras na batedeira, eu vim misturando, né, o resto dos ingredientes, que é este preparo que nós fizemos há pouco tempo, que está nesta bacia, e a farinha de trigo e as outras coisas que eu adicionei ali na farinha de trigo, que é o fermento e a maizena. Tá bem? Não tem problema misturar o fermento agora, porque assim que eu terminar de misturar estes ingredientes, logo na hora também vou misturar as claras, porque as claras neste momento estão na batedeira a bater, tá bem? Então não tem problema colocar o fermento agora. Dali eu misturei, acho 1 minuto, por 1 minuto eu misturei fiz este processo em 1 minuto, né? Tens que misturar muito bem para poder desfazer todos os secos, como trigo e tal, né? Terminei de misturar e também as claras estiveram também prontas, gente. Olhem a cor dessas claras. Estão bem branquinhas e bem macias, né? Então, depois disso, vamos colocar toda a clara na massa. Algumas pessoas fazem assim, tipo, colocar em etapas, colocar a primeira parte e a segunda parte depois, mas depende disso. Se você quiser colocar a primeira parte, misturar, dali vir terminar a outra parte, não tem problema, mas eu gosto mais de misturar tudo de uma vez para não poder estar a mexer muito com a massa, tá bem? Eu coloquei toda a clara na minha massa e
tens que mexer muito com muita calma. Mexa com muita calma, não tenha nenhuma pressa, não tenha pressa nesta etapa, por favor. Porque se você for a mexer de um jeito muito assim agressivo, né? As suas claras ou a sua massa não vai perder a força. Posso dizer que a sua massa vai ficar muito líquida. Parece que você colocou água, enquanto que não. Então, mexa com calma e com delicadeza, sem pressa, tá bem? E também certifique-se que as claras uniram-se muito bem com a massa. Porque, olhem, a clara está bem branca e a massa não. A massa tem uma cor meio que assim alaranjada por causa dos ingredientes tipo gema, laranja, essas coisas. Então, tens que notar essa diferença. Mesmo muito bem até ficar uniforme e com uma única só cor na massa, né? Como vocês podem ver, eu mexi até os meus braços doerem. Brincadeira, mexi por alguns minutos. Eu acho que foram 2 ou 1 minuto mesmo. Foi bem pouco o espaço do tempo. Mas também você pode mexer com o fouet, pode mexer com colher de pau, pode mexer com espátula, assim como eu faço. Eu mexo com espátula porque eu já experimentei mexer com colher de pau, já experimentei mexer com fouet, mas eu gostei mais, eu me dei bem mexendo com a espátula. E você pode muito bem se dar também mexendo com o fouet ou com colher de pau. Vai depender de ti. A confeitaria mesmo, essa não tem muitos padrões, tá bem? Então, depois de eu misturar, a massa ficou assim, não ficou líquida, não ficou pesada e ficou macia ainda, né? Isso é que é importante. Já dá pra ver que aqui, quando a sua massa ficar desse jeito aqui, você não precisa mais ficar com medo. Será que... Ou com incerteza. Ou será que minhas massas vão sair bem e tal? Não precisa mais, porque suas massas vão sair e tenha certeza que vão sair bem, tá bem? Então, depois disso, eu fui colocando as minhas massas nas minhas formas. Como vocês sabem, eu não gosto de colocar a massa, por exemplo, neste tamanho aqui, no bolo deste tamanho. Eu não coloco numa só forma e nem em 2 formas. Na maioria das vezes, eu coloco em 3 formas. Se eu quiser um bolo com 3 camadas de massa, uma camada branca e uma camada de massa de chocolate, eu vou colocar 2 camadas de massas branca em 2 formas e uma camada e uma massa de chocolate em uma forma. Mas essa massa de chocolate vou ter que fazer com 4 ou 3 ovos, porque os ingredientes também devem ser bem reduzidos, tá bem? Eu faço assim mesmo. E depois de aproximadamente 1 hora no forno, as massas ficaram totalmente prontas. E eu, depois de tirar do forno a massa pronta, eu deixo esfriar de cabeça para baixo, né? Por quê? Porque a massa chiffon feita de separação de clara dos ovos ou dos ovos das claras, ela não pode esfriar assim como as outras massas chiffon. Ela deve esfriar de cabeça para baixo. E não tenha medo que a sua massa caia, porque ela não vai cair, tá bem? Se ela estiver bem feita e se você seguir os meus passos, ela não vai cair, não vai sair mal. E se por acaso sair mal é porque você errou em algumas coisas e também isso precisa de prática. Você não pode logo na primeira receita querer que as coisas saiam perfeitamente enquanto você não tem prática. Você deve praticar até conseguir,
um resultado que você deseja alcançar, tá bem? Então, eu desenformei as massas. Para desenformar é bem fácil, é só você levar um garfo, ou garfo não, uma faca, dependendo da faca, você leva, raspa nas laterais do bolo, encostando muito, fazendo força, né? Na forma, dali, arrastando a faca ao redor do bolo. Dali, faça que nem tipo, tá a soldar a massa assim do bolo, como eu fiz ali anteriormente. Dali, dá umas batidinhas, dali, desenforma, a massa sai perfeita, perfeita mesmo, sai muito bem. E como vocês podem ver, as massas cresceram bastante e ficaram muito altas, que eu fora do padrão daqui dos meus bolos. Por isso que eu, na hora da montagem do bolo, vocês vão ver que eu vou cortar um pouco. E as massas ficaram bem fofas e estruturadas, apesar de que a massa não descansou por muito tempo. Eu fiz elas de manhã, agora é por ali. Neste momento eram por aí 15 a 14 horas, tá bem? Mas mesmo assim a massa ficou bem estruturada. Então eu estava ali fazendo o meu recheio, que é basicamente 3 ingredientes, que é a manteiga ou a margarina, o cacau e uma lata de leite condensado, tá bem? Então, eu misturei todos esses ingredientes na mão mesmo. Dali levei para congelar um pouco na geleira ou no congelador para ficar um pouco gelado. Dali coloquei na batideira, ali bati por alguns minutos. Só que ficou um pouco talhado assim, porque na batideira tinha um pouquinho de água. E como vocês sabem, a margarina ou a manteiga não se dá com água, basta elas estiverem ou estar em contato com água, ela talha, né? Mas isso não mudou o sabor, né? E estava muito saboroso, gente. Apesar da cara não estar muito boa, não está muito assim bonita, o recheio não está muito bonito, mas, gente, este recheio é maravilhoso. Para quem provou, sabe muito bem que é muito bom esse recheio. Não tem aquele gosto residual ou um gosto de manteiga intenso, não, gente. É um recheio muito bom. E o bom é que ele, logo que entra na geleira ou no congelador, ele meio que seca. Ele seca por causa da margarina, fica bem consistente e é um recheio muito estruturado. Você pode fazer bolos de andares, de quantos andares você quiser. Ele seca no congelador e mesmo se sair fora, ele não derrete por nada, tá bem? Então, dali eu fui montando o meu bolo. Eu montei o bolo num acetato. Se você quiser montar na forma, não tem problema, pode muito bem montar. Eu também monto na forma, mas nestes dias aqui eu estou a optar mais por montar os bolos no acetato. Principalmente quando o bolo eu fiz assim no mesmo dia e que eu farei a decoração. Eu prefiro mais montar no acetato, porque ali ele fica mais estruturado, fica mais reto e tal. Então, como vocês podem ver, o bolo estava muito alto e não com muita estrutura. Então, o que eu fiz? Eu tive que diminuir o tamanho do bolo. Eu tirei esta camada de cima. Dali eu cortei um pouquinho para poder não ter muito peso a camada de cima, para poder não pesar muito no bolo e também para não estar muito alto, porque simplesmente este bolo estava muito alto, nem fora do padrão que eu faço. Então, dali coloquei por cima a parte que eu cortei, a parte que eu diminuí, alinhei bem e cortei, alinhei bem e posicionei a massa do bolo. Só que estava um pouco torto, dali eu fui acertando, com o resto das massas, tá bem? E depois de montar o bolo, eu vim colocando o acetato. Este acetato é de 30 centímetros
Mas se você quiser usar um acetato menor que este, podes muito bem. Mas tens que certificar-se que o acetato não é muito baixo do que o seu bolo. Deve estar em quase mesmo tamanho, né? De altura. Então eu fui colocando meu acetato, apertando muito bem para poder estruturar a massa, para a massa não poder ficar torta. E é isso, é basicamente isso na montagem do bolo. Dali, depois de eu ver que estava bem, eu fui colocando a fita cola ali no fim, né? No final do acetato, ali no final, eu coloquei a fita cola. Coloquei 3 fita colas. Esta é a primeira, vou colocar a segunda e a terceira. Depois disso, depois de montar a massa no acetato, eu molhei um pouquinho com calda. Dali levei para o congelador por mais ou menos eu acho que foi 1 hora, porque eu também já estava atrasada com a decoração. Porque este bolo era de encomenda, gente. Se não fosse de encomenda, eu poderia cortar para vocês verem como é que ficou por dentro. E depois disso, eu coloquei no congelador por 1 hora e fui decorar o bolo. E depois do bolo ficar um pouquinho no freezer, na verdade, eu coloquei no congelador porque é mais rápido, né? Eu fui tirando a fita cola que estava grudada no meu acetato. Dali fui ajeitando muito bem a massa para poder estruturá-la, sei lá. Então, fui colocando o meu creme na cor branca, né? Porque eu queria ver com uma técnica aí que vocês já devem ver daqui a pouco. Então, fui colocando o meu creme na cor branca. E como em algumas partes vocês vão ver que o bolo está meio que torto, mas não está. Fiquem sabendo que o bolo não está torto, está bem? E depois de eu colocar todo o meu creme branco, eu fui alisando primeiro no topo do bolo, dali alisei na parte lateral do bolo. Fui alisando, mantendo a sua mão que tá segurando a espátula no mesmo lugar e girando a sua bailarina. E depois fui dando algumas batidinhas no bolo, porque tinha algumas bolhas de ar. Dali fui alisando mais um pouco na parte de cima. Dali alisei de novo na parte lateral do meu bolo. Alisei até perceber que o meu bolo já está totalmente alisado para poder vir com a outra cobertura, e esta técnica que eu vi com ela é muito boa porque ela simplesmente faz o seu trabalho, um trabalho maravilhoso, e também economizas corante e tempo. Economizas corante e tempo, né? Eu gosto muito dessa técnica. É a primeira vez que eu faço com esta técnica, porque das outras vezes que eu fazia, esta técnica não saía bem, né? Não saía bem, simplesmente não saía bem. Ali eu fui colorindo um pouquinho de creme na cor vermelha. Dali coloquei no bolo. É só colocar um pouquinho, não precisa colocar muito. Coloquei um pouquinho, dali alisei na parte de cima e na parte lateral do bolo. E ficou assim, bem alisado, bem alisadinho, bem bonitinho. E é importante que a sua cobertura, esta que você vai sobrepor, né, no bolo, é importante que a sua cobertura esteja bem hidratada e não pesada, não pode estar pesada. E depois de eu colocar este creme vermelho, eu fui fazendo o meu wave cake com um pincel. Dali fiz também na parte de cima, no topo do bolo, e também adicionei pó decorativo, pó dourado, e ficou assim, gente, muito bonito. Uma decoração muito simples, pois a cliente não queria nada, nenhuma escrita, nenhum topper, nenhum flor, nem nada. Ela só queria um bolo simples e delicado e lindo também, né? E é isso, gente, o vídeo foi este. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comente com muitos corações. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!